Aí, um delinquente chamado Jason Miller resolveu marcar o Alexandre de Moraes, né? Jason Miller que tem razões para ficar bravinho. Por que eu estou falando isso? Vai lá. O empresário Jason Miller, ex-braço direito de Trump, resolveu fazer graça com o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais, marcando a conta do brasileiro na plataforma X ao compartilhar a publicação do governo americano anunciando a restrição nos vistos. Escreveu assim: compartilhe isso com alguém que imediatamente vem à sua mente quando você lê isso. Ok, eu começo. Olá, @Alexandre. Lembrando que Alexandre de Moraes já avisou que não usa o perfil da rede social desde janeiro do ano passado. E ele ocupa esse @Alexandre que eu já desejei muito, Reinaldo, viu? Vai bem. Atenção, começamos aqui uma campanha internacional para que o @Alexandre seja do Vale Bene. Aliás, Vale Bene, você tem que registrar o nome Vale Bene também. Tenho. Isso aí isso vale dinheiro, meu filho. Isso vale dinheiro. Quem é esse cara? Ele tem razão para estar bravinho, para estar... Vai lá. Ele foi um dos principais assessores de Trump durante o primeiro mandato e integrou a equipe de transição após a vitória nas eleições. Miller também é criador da rede social Getter, que pretende abrigar os principais representantes da direita e se autodenomina livre de qualquer forma de moderação por conteúdo falso ou de incitação de violência. Em 2021, quando deixava o Brasil após uma viagem a Brasília, quando se encontrou com Eduardo Bolsonaro, ele foi ouvido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília no âmbito do inquérito das milícias digitais. A PF ainda tomou o depoimento de Gerald Brandt, executivo do mercado financeiro, que também é apoiador de Donald Trump e que estava na companhia de Miller no aeroporto. Na época, os dois decidiram ficar em silêncio, né? Resolveram não depor, né? E em 13 de abril, o Jason Miller, né, escreveu: o ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia do hemisfério ocidental. E ele acha isso engraçado. E quem é ele para ser juiz dos juízes brasileiros? Hein? Delinquente. De joelhos para Trump, bolsonaristas exaltam o Peru, Vale Bene. Veja você, né? Pra surpresa de ninguém. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, compareceu hoje à Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a concessão de asilo diplomático a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Ao longo da sessão, bolsonaristas, principalmente o presidente do colegiado Felipe Barros, do PL do Paraná, argumentaram que o Brasil estaria interferindo na jurisdição do Peru ao conceder asilo. Ela foi condenada por corrupção num processo considerado controverso. Durante a audiência, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, diz que há um grupo de parlamentares com uma pauta antinacionalista. Ao se referir ao caso do asilo, Lindbergh pediu coerência aos parlamentares da oposição e disse que eles defendem processos jurídicos em outros países, mas desrespeitam a justiça brasileira. Para um pouco, só um minuto antes de entrar o vídeo do Lindbergh. Então vamos lá. O Brasil é um país que concede asilos. Sim, esse processo da primeira-dama, processo controverso, o pobre Peru foi vítima da Operação Lava Jato deles, em conexão com a nossa, que destruiu. O Peru era um dos países que mais cresceu na América Latina, foi pro vinagre, em razão das maluquices da Lava Jato lá. Que prendeu toda a elite do Peru, um Ministério Público mais ensandecido do que era o nosso aqui. Estou me referindo especificamente à Lava Jato. Né? Acabou com a elite política, destruiu. Portanto, e o Brasil concede asilo. Isso é parte da nossa tradição. Né? Portanto, quando o Brasil concede asilo a alguém que foge do país porque está sendo perseguido e tal, não sei o quê, politicamente, não está cometendo, não está atacando a soberania do país. Isso é mentira. Agora, de qualquer modo, os bolsonaristas disseram: concedeu asilo,
E a soberania do Peru? Agora eles querem que o Trump venha punir o Alexandre de Moraes aqui. E eles, tão defensores do Peru, Vólio Bene, tão fixados no Peru, tão fanáticos pelo Peru, tão loucos pelo Peru, não se ocupam da soberania brasileira. Qual é essa súbita... Qual a razão dessa súbita paixão pelo Peru? Hein? Para o Peru tudo, para o Brasil nada? Nem a soberania? Coloca a fala do Lindbergh aí. Aí o senhor falar, mas estamos desrespeitando a jurisdição do Peru. Mas que bonito defender a justiça desse jeito. A sacrossanta justiça de primeira instância. Agora o mesmo não vale aqui para o Brasil? Não vale para o Brasil? Aqui os senhores questionam tudo. Vocês notam? Gente, é preciso ter um mínimo de coerência. Vocês têm que organizar melhor as ideias. Tem que ter um pouco de coerência nisso aqui. É a primeira vez na história do Brasil que a gente tem um grupo claramente com posições antinacionais. Até Plínio Salgado, integralista lá atrás, tinha as posições fascistas, mas era nacionalista. É impressionante ver que os senhores abandonam os interesses do Brasil e vestem a camisa e o boné dos Estados Unidos e do Trump. É uma situação única na história. Na verdade, nós temos aqui uma atuação de um grupo que atenta contra a soberania nacional, que, para mim, tem uma postura de traição nacional. Bom, é isso mesmo. Isso nunca aconteceu. Aliás, ele citou integralismo. O integralismo era nacionalista. O integralismo era nacionalista. Não tinha esse negócio. Né? O integralismo era uma vertente ultranacionalista, mesmo no que concerne as coisas, porque tinha valores próximos do fascismo, inclusive, mas tinha características muito particulares também. Também para isso tem livro. Ah, você fica falando de livro. É porque há livros bons para as coisas. Que tem o integralismo de Plínio Salgado. Momento cultural. J. Chazin. Né? Agora, gente assim, esse bando de sacoleiro de Miami, disfarçado de pensador. Não. Aí não. Aí não. Né? O Mauro Vieira falou hoje a respeito, né? Vamos lá, o que a gente tem? Na mesma sessão, Mauro Vieira foi indagado pelo deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, sobre possíveis sanções a Moraes. Ele lembrou que o Itamaraty irá atuar sempre de acordo com os interesses nacionais. Isso o seguinte, o Mauro Vieira, né? Queria relembrar as palavras que disse em que fiz referência ao Barão do Rio Branco, dizendo que o Brasil não tem alianças, não tem parcerias incondicionais. O principal é o interesse nacional, que está sempre em primeiro lugar, foi o que disse Mauro Vieira. Deixa eu dizer uma coisa, e me lembra aqui meu querido amigo Jeffs, né? A própria ditadura militar brasileira, a ditadura de 64, não era chechelenta nesse particular como é Bolsonaro, como é esse Eduardo. Ô, Vale bem, por que é que o Geisel fez o acordo nuclear com a Alemanha? Porque não queria uma relação de dependência com o Império, embora o Brasil tivesse, obviamente, relações com os Estados Unidos. Uma das questões sagrada para os militares é preservar a Amazônia, porque eles não aceitam, por exemplo, que os Estados Unidos botem os pés na Amazônia. Quando se falou de uma interferência na Venezuela no governo Bolsonaro, houve malucos lá no governo Trump que falaram de usar o território brasileiro na Amazônia para chegar à Venezuela. Os militares brasileiros falaram,
Não, nem pensar, isso não vai acontecer. Essa gente entrega tudo. Essa gente é vagabunda. É uma gente lixo. É uma gente que não sabe defender os interesses nacionais. Sabujo. Bando, insisto, de sacoleiro de Miami. Que, além de tudo, poderia ao menos ter gosto. Mas também não tem. E você, Reinaldo, que tem gosto e não tem dinheiro? Bom, terei. Um pouquinho. Olha aqui. E, obviamente, o Itamaraty negou que exista um afastamento diplomático entre os dois países. Foi indagado pelo grande patriota Marcel Van Hatten, do Novo, né? Enfim, Van Hatten, eu não vou colocar você no ar. Tá bom? Porque, assim, os nossos telespectadores se sentem lisonjeados.